tá? E aí a força potente é a musculatura do pescoço. Então eu tenho aqui o ponto de apoio, ele está entre a resistência e a força potente. Qual que é o tipo de máquina simples que nós estamos falando? Não tem medo de falar não, gente. Isso mesmo. Quem falou? Hã? Eu quem? Vocês estão tímidos hoje, hein? Ó, aqui, pessoal, é uma turquesa também. Só que o movimento dessa turquesa, ela tá diferente, tá? O meu ponto de apoio agora tá esse finalzinho aqui, ó, da turquesa. A minha resistência, ela está entre o ponto de apoio e a força potente. Que tipo de máquina simples é essa? Interresistente? Vamos ver se é interresistente mesmo. Interresistente. A força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Isso mesmo, tá? Pessoal, e aqui, só um momentinho, tá? Peraí. Vamos aqui, ó. Nós temos uma balança, tá? Nós temos aqui o ponto de apoio, temos aqui, desculpa, o ponto de apoio aqui. Vocês conseguem ver a setinha, pessoal, que eu mexo aqui no compartilhamento com vocês, no slide ou não? Não. Não? Então tá. Então o Azinho, vocês sabem que aí é o ponto de apoio, tá? E o meu P aqui é minha força potente. E o peso que tá na balança é a resistência, tá? Que tipo de máquina é essa? Interfixa? Interfixa. Isso mesmo. Aqui nós temos aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês lá, tá? Tá meio confuso aqui para vocês, mas é porque assim, é aquele movimento. Quando eu tô puxando aí, eu tô levantando um peso, na verdade, né? Eu tenho uma resistência para baixo e eu tô levantando esse peso para cima, né? Eu tô trabalhando aí, eu tô trabalhando meu tríceps, né? Esse desenho aqui cai nessa imagem aqui, ó. A gente consegue trabalhar dois tipos de máquina, a interfixa, tá vendo? Quando eu levo aí um peso para cima e esse peso ele tá fazendo com que o meu braço vá para baixo. Então é uma alavanca aí, é um sistema de alavanca interfixa, onde eu tô trabalhando aí a força do meu tríceps, né? O meu ponto de apoio aí é a articulação e aí temos aí também a força, a resistência, desculpa, que é o peso aí na mão, tá? E também trabalho nesse desenho a interpotente, né? Onde eu também tenho uma resistência aí. Eu levo esse objeto, tipo, de cima para baixo, tá? E aí eu teria uma certa resistência aí, né? No caso, nesse caso aí, para baixo, a resistência é para baixo, tá? Peraí, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se eu não confundi vocês aí, tá? A interpotente, eu estou trabalhando aqui o meu bíceps, tá? Eu tenho uma resistência que tá me levando minha mãozinha pra baixo, tá bem? A minha força potente, ela está entre meu ponto de apoio e a resistência, tá? Já a interfixa, a minha resistência, ela tá pra cima. Então, é como se eu pegasse aí um objeto que está em cima e eu tentasse puxar ele pra baixo, tá? E ele estivesse preso em algo e eu tentasse puxar ele pra baixo, tá? E isso aí é sistema interfixo, tá? E aí eu trabalho aí, eu utilizo a minha força aqui do meu tríceps, tá? E meu ponto de apoio é a articulação, tá? Então, nesse desenho aqui, cadê? Nesse desenho aqui,
a gente tem aqui, então, se isso aqui tivesse preso alguma coisa e eu tivesse tentando puxar para baixo, seria interfixa. Esse movimento aqui, sozinho, é a interpotente. Tá bem, pessoal? Tudo bem? Sim. Isso. Interpotente, tá? E aí aqui nós temos, né, ele colocou aqui, aí, ó, colocamos aqui a imagem para vocês, né? Que seria aqui, ó, a força potente está entre a resistência e o ponto de apoio, nesse caso aqui, tá? Então, a gente olha lá. Vamos ver, potência exercida entre o ponto de apoio e a resistência. É isso mesmo, tá? Então, seria um interpotente nesse caso, tá? Agora, vamos para os planos inclinados, pessoal. Plano inclinado é possivelmente a máquina aí simples mais antiga do mundo. Animais e homens pré-históricos já utilizavam os planos inclinados naturais aí, das encostas de montanhas para escalá-las, né? Imagina que o plano inclinado teve papel importante aí na construção das pirâmides do Egito Antigo, pessoal, ao facilitar a elevação de grandes blocos aí, porque você fica imaginando lá como que conseguiu construir aí, tipo, pirâmides tão altas naquele tempo onde não tinha maquinário nenhum, pessoal, né? Eu não sei se vocês conhecem a história da Torre de Babel. Meu, ela era uma torre enorme também. Como que foi construído aquela torre? Entendeu? Então aqui, ó, aqui temos aí a pirâmide, né? E temos aí a construção da pirâmide. Olha aqui, pessoal. Olha o sistema aí de plano inclinado aqui. Ó, como eles utilizavam aí para poder levar, né, o que eles precisavam para cima. Tá bem? E aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui também para vocês. Olha aqui, nosso plano inclinado. Olha aqui um construtor aqui. Ele leva o carrinho lá, a carriola, ó, através de uma rampa também, de um plano inclinado. Olha aqui, um idoso fazendo exercícios, né, fazendo caminhada aí, através de um sistema de rampa também, tá? Com as barras aí para ele não cair, mas ele está fazendo exercício através de uma rampa, tá bem? Aqui a gente pode até imaginar também aqui uma pessoa que ficou muito tempo acamada e que está voltando a andar, tá? Então está reaprendendo a andar. E aí a gente coloca uma rampinha aqui, ó, para ele poder treinar essa marcha, essa caminhada, tá? Temos também a cunha e o parafuso, que são exemplos de aplicação de plano inclinado. A cunha funciona como dois planos inclinados, né? Então, pessoal, a cunha ela serve para calçar alguma coisa, sabe? Por exemplo, para não deixar uma porta abrir. Então, você coloca uma cunha lá para poder fechar, para encaixar ela, né, mais facilmente aí na porta. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se tem um desenho aqui, senão eu desenho para vocês. Ó, aqui tem o parafuso, essa partezinha aqui do parafuso é considerado uma cunha, tá? Acho que não tem um desenho aqui para vocês entenderem. Mas deixa eu voltar aqui. Vocês estão me vendo? Sim? Olha aqui. Vamos lá. Dá pra ver. Tá vendo isso aqui? É uma cunha. Vamos supor, a porta tá batendo, eu coloco essa parte aqui, ó, na porta, sabe? Eu encaixo essa parte aqui menor na porta, tipo no finalzinho lá no fecho da porta, pra ela parar de bater. Deu pra entender? Sim. Ah, então é sistema de cunha. Vamos voltar lá à apresentação. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá acabando, tá, pessoal? Consegue já ver minha tela? Não. Ou não? Tá. Agora sim, né? Agora sim. Opa, aumentei demais. Pessoal, ninguém tá dormindo não, né? Vocês estão prestando atenção. Então vamos lá, como a gente parou.
Agora vamos para as rodas. A roda, ela constitui uma das descobertas mais importantes. Provavelmente a roda surgiu ainda sob a forma de um rolete, né? Quando o homem primitivo teve de deslocar grandes cargas aí por longas distâncias e não podia aí cortar apenas com sua força, né? Não podia apenas contar com a sua força, levar apenas essa carga tão pesada só com a força humana, era demais, né? Então é difícil imaginar um mundo sem rodas. Muitas coisas que conhecemos deixariam simplesmente de existir e não teríamos atingido aí o atual progresso aí da tecnologia, tá? Então aqui temos o homem primitivo aqui, olha aqui o sistema aí, ó, de roletes, né? Onde rolava aí aquela carga mais pesada, né? Até hoje, pessoal, a gente improvisa e acaba usando esse tipo de estratégia para deslocar um móvel, por exemplo, tá? Muito pesado. Então aqui foi o nosso primeiro sistema de rodas que tivemos, né? Aqui também, ó, nesse poço aqui, ó, onde teve aí um sistema aí de rodas, aí foi enrolado uma corda aí e aí ia desenrolando para pegar água nesse poço, tá? Aqui também temos aqui o eixo, sabe? Exemplos aí dessas rodas. E temos aqui a rodana, que é outra evolução da roda, né? Que permitiu o desenvolvimento de vários mecanismos, tá? A rodana, que é uma roda que na borda tem um sulco, né? Sulco, quando eu falo sulco, pessoal, é um buraquinho onde a gente encaixa a corda, tá? É um espaço, na verdade, onde a gente encaixa a corda, tá? Um cabo gira em redor de um eixo ao centro. Então aqui a gente tem exemplo aqui de rodana, tá? As rodanas podem ser aplicadas como fixas ou móveis, tá? Então aqui temos a rodana fixa, tá vendo? A gente tem aqui essa roda, aqui a gente tem um sulco, que é um espacinho aqui, né, entre essa roda para colocar essa corda. E aqui a gente tem o peso, tá? E aqui temos então a rodana fixa, que ela tá presa aí, pode ser na parede, no teto. E aqui a gente tem a rodana móvel, tá? Aqui ela pode ter uma rodana presa e a outra aí, né, dando um suporte. Quanto mais rodanas a gente tiver, mais esse sistema aqui de polia, o peso ele começa a diminuir, tá? Fica muito mais fácil para movimentar esse peso. Aqui a rodana fixa, então, funciona como uma alavanca interfixa, em que os braços são iguais. A rodana fixa permite levantar pesos de forma mais cômoda, permitindo variar a direção e o sentido das forças aplicadas, tá? A rodana móvel, ela move-se juntamente com a carga e baseia-se no funcionamento de uma alavanca interresistente. Na rodana móvel, para realizar o mesmo trabalho é necessário menos força que na rodana fixa, tá? Então, com a ajuda de rodanas associadas de determinadas formas, podem construir-se aí sistemas de rodanas que permitem levantar aí cargas muito pesadas, fazendo muito pouca força, né, pessoal? Que nem, por exemplo, os guinchos, né? Os guinchos, eles conseguem levantar aí vários modelos de carros, né? Ônibus, por exemplo, caminhões até, não é? E aí a gente tem aí a rodana mista, né, que aqui, ó, na mista, ela é uma mistura de rodana fixa e móvel, tá? Então tem os dois modelos aqui juntas, tá? E como eu falei para vocês, vai reduzir ainda mais esse esforço, esse trabalho, tá? Então as polias aí são mecanismos de transmissão fixos ao eixo de máquinas ou motores e o movimento é transmitido por correias. Então se o diâmetro das polias for igual, transmite-se um movimento com a mesma velocidade, isto é, o mesmo número de rotações por minuto. Se as polias tiverem diâmetros diferentes, além de transmitirem movimentos diferentes, alteram a velocidade, isto é, o número de relações por minuto. A polia que é muito propulsora chama-se polia motora ou matriz, e a outra chama-se de polia movida. Nós temos aqui o sistema de polia. Aqui é uma polia, tá vendo, pessoal? Aqui tem uma polia maior e aí uma polia menor. Então, lembra que eu falei pra vocês? Tem a propulsora, né? E temos aí a polia motriz, tá? Então, assim, aqui eu mostrei pra vocês, porque aí vocês falam, pra onde então a gente vai encontrar essas polias? Aqui, ó, no sistema de engrenagem, tá? Então, num carro, por exemplo, a gente consegue ver esses sistemas aí de polia também, não só na academia, nas aparelhos de academia, a gente consegue também ver aqui, ó, os eixos aí, né, se encaixando, tá? Então, as engrenagens são constituídas por rodas dentadas que se encaixam umas às outras, transmitindo aí um movimento. Mas
invertendo aí o sentido de rotação quando se trata de apenas duas rodas, tá? Então aqui, né, são aqueles sistemas aí que a gente encontra aí até no carro, tá bem, pessoal? E aí o que eu queria dizer para vocês? Né? Até coloquei para vocês aqui uma bicicleta, um guincho, um motor de carro. Pessoal, as máquinas simples também combinam-se para compor, né, as complexas, como bicicleta, guindaste e motor de carro, tá? E vocês têm alguma dúvida? Até aqui? Tá. Não. Então, assim, qual é a conclusão, tá? A conclusão, pessoal, vou deixar até aqui para vocês. A conclusão é que as máquinas simples, elas foram criadas como mecanismos aí para apoiar o trabalho diário, não usa energia elétrica, tá? Somente a força humana ou animal, tá bem, pessoal? E que no início foi aí, né, a tecnologia de tudo, né, do começo. Era uma grande tecnologia naquela época. Na pré-histórica, por exemplo, né, criaram uma roda, né, porque assim, não tinha esse sistema de rolamento. Então, para eles era tudo tinham muita dificuldade. De repente, eles inventaram aí a roda, tá? E aí facilitou muito o trabalho deles. Tá bem, pessoal? E essas máquinas simples, como falei para vocês, elas são mecanismos aí que apoiam aí o nosso trabalho diário até hoje. A gente utiliza muito no nosso dia a dia. São todos aqueles tipos de máquinas que não usam energia elétrica, tá bem? Não usam energia elétrica. E também elas constituem aí, né, juntas, elas compõem aí as máquinas complexas. Tá bem, pessoal? E aí, acabamos a aula de hoje. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. E aí, pessoalzinho, turminha? E aí, gostaram da aula? Eu adorei, só que eu tô morrendo de sono. Ah, agora você vai dormir um pouquinho. Mas entenderam? Entenderam a aula? Sim. Ficou mais fácil para vocês através de videoconferência ou videoaula ou apenas os conteúdos que é colocado na plataforma para vocês estudarem? Dá a opinião de vocês. Videoconferência? Então tá bem. Pessoal, eu tentei gravar essa aula aí através do celular mesmo, tá? Porque foi difícil para baixar aí um gravador de tela, tá? E eu vou estar postando tanto essa aula quanto o conteúdo, tá? Os slides. Todo esse material vai ser postado lá na plataforma para vocês terem acesso, tá bem? Então, assim, os alunos que não conseguiram hoje estar em aula, eles vão ter acesso novamente a essa aula, tá bem, pessoal? Então, queria agradecer a presença de todos, muito obrigada. Foi ótimo estar novamente com vocês, tá bem? Fiquem todos com Deus, né? E um bom dia aí para vocês, tá bem, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação, então, e aí a gente continua falando mais um pouquinho aí sobre a próxima aula, tá bem? E aí vocês podem também tirar dúvidas. Vocês têm já alguma dúvida para esse momento? Tá, então eu vou parar aqui a gravação, tá bem? Então aí um super beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.